Boa noite a todos. Hoje, 9 de março de 2023, estamos inaugurando hoje a primeira retransmissão da quinta Ruminar dos nossos estudos. Você que tem costume de acompanhar conosco pelo YouTube, agora tem mais um encontro marcado conosco todas as quintas-feiras, a partir das 19h30 aqui no YouTube, ok? Guardem essa informação e aguardamos você todas as quintas-feiras aqui neste horário para receber o maná da palavra de Yahweh. Assim seja. Assim seja, irmãos. A paz de Alcha. Tudo bem com os irmãos? Deixa eu mostrar aqui os irmãos. Da paz de Alcha, irmãos. Meus irmãos. Para os irmãos do YouTube, esses aqui são a verdadeira igreja Filadélfia. Reúne como os apóstolos. Olha só, que lindo que é. Olha. Paz de Alcha. Assim seja. Assim seja, meus irmãos. Vamos invocar, né? Primeira coisa a fazer é invocar. A gente ruminou um pouco aqui a palavra, mas já estava o quê? Doido para invocar. Assim seja. Assim seja. Oh! Oh, Yau. Oh, Yau. E assim, papai, gratidão por tudo, papai. A nossa palavra que sai dos nossos lábios todos os dias pela manhã, no dia inteiro, é gratidão a ti, papai. Oh, papai, gratidão por tudo que tens feito por nós nesse deserto, nos dado o seu maná, papai, tua palavra maravilhosa, papai. Nos dado a tua água cristalina que sai da rocha, papai. Gratidão pelos entendimentos, papai, maravilhosos que tu tem nos dado, papai, sobre quem nós somos. Gratidão por nos dar, papai, por nos dar esse reino maravilhoso. Gratidão pelo teu mensageiro que tu colocaste à nossa frente, papai, para nos guiar, cuidar, papai, nos carregar e levar para a terra prometida, papai. Oh, papai, ansiamos pelo descanso, papai. Estamos trabalhando há muito tempo, mas esse trabalho a gente trabalha nos alegre, pois é um trabalho para e alma. Oh, papai, nós nos cansamos porque estamos nesse corpo, papai. Mas sabemos que no Espírito estamos cada dia mais fortes, papai. A nossa fé só cresce, só aumenta, papai. Gratidão pelos dias que estamos passando, papai. Pois sabemos que nossas leves e pequenas tribulações têm peso de glória, papai. Oh, papai, nos conduza nessa reunião de hoje. Gratidão por nos dar, papai, na quinta-feira, mais uma reunião, papai, para poder ouvir a tua palavra, papai, ouvir o teu Espírito falar conosco, papai. Gratidão por tudo que tem feito até hoje, papai. Oh, papai, que tu que venha falar, não somos nós, mas sim tu, venha esclarecer, papai, nos tirar as dúvidas, papai, porque estamos aqui te procurando conhecer a ti, papai, o mais profundo. Assim seja feito. A vontade do papai, graça. Assim seja feito. Assim seja. Não, então vamos voltar, irmão. Vamos invocar, porque não colocou para gravar. Vamos invocar de novo. Ok? Quantas vezes for preciso. Ok? Oh! 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 Ó, gratidão, pai. Queremos fazer tudo para ti perfeito, pai. Nos perdoa pelo descuido.
Estamos crescendo em graça e conhecimento a cada dia, papai. Gratidão por tudo que tem feito em nossas vidas, por cuidar de nós, papai. Cuidar cada dia, papai, de tudo que nós está passando nessa terra, papai. Ó, fala conosco hoje, que a tua palavra venha a ser revelada a teus servos, papai, aos teus pequeninos, papai. Pois estamos aqui, ó Pai, agradando a Ti. Enquanto esse mundo está desagradando, estamos aqui para Te agradar, Pai. A nossa vontade, Pai, é Te agradar a todo momento, Pai. Ó, Papai, venha crescer em graça e conhecimento cada dia mais, Pai. Ó, gratidão por tudo que tem feito. Gratidão pelo Teu mensageiro que Tu colocaste à nossa frente. Gratidão por nossos irmãos que estão sendo ajuntados, Papai, em feito, Papai. Pois sabemos que a colheita é feita em feito. Gratidão por tudo que tem feito em nossa vida. Abençoa a nossa reunião de hoje, papai. Que teu Espírito venha falar através da boca do ministrante, papai. Que venha revelar os segredos, os entendimentos, tirar a dúvida, papai. Esclarecer, papai. Pois estamos à procura de entender quem nós somos, quem é teu filho, quem é teu herdeiro, quem tu és, papai. Nos revele cada dia mais, no nome de Alja. E que assim seja feito. Assim seja. Praial sempre o melhor. Assim seja. Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é dia 9 de março de 2023. Gratidão, papai, né? Ano jubilar. O ano jubilar. O ano da nossa o quê? O ano da nossa o quê? Ascensão, da restituição, né? Das nossas posses. Gratidão, papai, né, irmãos? Hoje vamos fazer um ruminar, irmãos. Um ruminar da mensagem desse dia para trás, né? Os irmãos, eu vejo que os irmãos têm muita dúvida, e é normal ter dúvida. Porque se tem dúvida, é porque está procurando entender. Agora, quem não tem dúvida? Se eu pergunto para o irmão não tem dúvida? Seu irmão não está entendendo nada. Porque você entender essa mensagem dessa forma grandiosa e não ter dúvida, eu falo com vocês. É porque é muito grande. Né? Muito grande. Só que a dúvida é o quê? É no começo. Vai indo até sanar a dúvida. Né? Então, vamos fazer um ruminar dessas últimas reuniões, né? Eu falo com vocês que a palavra ideal, ela é maravilhosa. Antes dos irmãos, quando os irmãos não tinham chegado ainda, a gente tinha lido aqui Salmo 126, todo abrem lá novamente. Salmo 126. Estamos, igual eu falei para os irmãos, estamos cansados fisicamente, mas espiritualmente estamos muito fortes. Muito fortes. Estamos tão fortes que somos nós que vamos derrubar Satanás. Tão forte nós estamos espiritualmente. Agora, nesse corpo fraco, esse corpo não suporta. Não suporta, ele fica fraco, né? Ó, Salmo 126 diz assim, ó. Quando Ial, aqui está escrito fez, mas não é fez, é fazer. Quando Ial fazer, voltar os exilados de Sião, ficamos como os o que? Sonham. A boca nos encheu de riso, a língua de canções. Porque nós não estávamos felizes, estávamos tristes. Quando nós voltarmos, aí sim, ficaremos felizes. Nossa boca vai encher de riso. E vamos o quê? Fazer canções, cantar. Ó, até entre as nações se comentavam. Ial fez grandes coisas por eles. Ial fez grandes coisas por nós. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Quando Ial fazer voltar, agora não estamos alegres. Mas quando Ial nos faz voltar, estaremos alegres. Aí fala assim, ó, Ial, faze voltar os nossos exilados, como as torrentes pelo Negueb. Os que semeiam com lágrimas ceifarão em meio às canções. Vão andando e chorando. Ao levar a semente, ao voltar, volta cantando, trazendo seus feixes. Quando fala, vão andando e chorando, ao levar a semente, quando que é isso aqui? Quando que a gente está andando e chorando, levando essa semente aqui? Irmã,
Mãe Iraci, quando que é? Aqui fala assim, ó, deixa bem claro, ó, nós estamos andando e chorando ao levar a semente. A partir de quando que nós começamos a levar a semente? Não, na descida de Pentecostes. Nós não estava em espírito e ajudava os irmãos ali de Esmirna, não dávamos entendimento? Então, ali nós já dávamos o quê? A semente para ela. Nós pregávamos para eles. Então, nós saímos de lá, aí nós estávamos chorando, porque nós estávamos sem a nossa pátria. Por isso que fala assim, ó, vão andando e chorando ao levar a semente. Aí fala assim, ó, ao voltar, aí já volta. Aí passou em tenda em tenda, foi andando em tenda em tenda. Aí quando nós pegou aquela tenda, que é a nossa tenda, que vamos voltar, fala assim, ó, ao voltar, volta cantando, trazendo seus feixes, uma representação de José. Entendeu? Então, quando fala assim, ó, vão andando e chorando ao levar a semente, ali é desde a época de Pentecostes, mãe Iraci. Entendeu? Isso é em Pentecostes. Isso em Pentecostes. Nascimento do filho varão, porque ao voltar, cantando, trazendo seus feixes. Só que nós saímos de lá quando foi o filho varão nasceu? Nós saímos de lá quando o filho varão nasceu? Não, nós saímos de lá em Pentecostes. Então, quando nós saímos de lá, nós foi andando e chorando, foi andando nas tendas. Aí, quando nós voltar, que é agora, no final dos tempos, aí nós vamos voltar com alegria, trazendo os feixes. Entendeu? Vamos voltar. Nós saímos de lá em Pentecostes, vamos voltar agora. Entendeu? E a gente tinha lido do lado também, Salmo 128, aí fala assim, ó, felizes todos os que temem a Iau, ó, e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha. Vinha o quê? Vinha o quê? Não, frutuosa, é que dá fruto. É que dá fruto, ó. Tua esposa será vinha frutuosa, é que dá frutos. Frutos maduros, doces, ó, no coração de tua casa. Teus filhos, rebentos da oliveira, ao redor de sua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme a Iau. Quem é esse homem que teme a Iau? Micaial, o homem que teme a Iau. Ó, Iau te abençoe, Sião, e verás a prosperidade em Alxalã todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Né? A palavra estava aqui. Feliz todos os que temem a Iau. Teme a Iau. Né? Alguns irmãos estão com algumas dúvidas, né? Sobre relação ao Espírito. Né? Realmente é difícil. Realmente é difícil. Abre Gênesis 1, por favor. Já gravou, né? Irmão Shaul, Oi. abaixa um pouquinho o celular, tá mostrando muito teto aí, só para te enquadrar melhor aí na tela do celular. Aí, melhorou. Melhor para o som também, ótimo, ficou ótimo. Vamos lá. O Espírito, né? Os irmãos estão com muita dúvida. Gênesis 1 diz assim, ó, no princípio, Iau criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia, as trevas cobriam o abismo. E na tradução King James fala, o Espírito de Iau agitava a superfície das águas. Né? Aqui está falando antes da criação da terra. Por quê? A gente vai abrir agora Provérbios 8. É a palavra-chave. Provérbios 8 é a palavra-chave. Página 1031. 1031. Provérbios 8. 1032. 8, versículo 22. 1032. Eu pergunto para os irmãos, o Espírito foi criado ou gerado? Gerado. Foi gerado? Isso, o Espírito foi gerado. Quando coloque Iau me criou, é porque muitas das vezes o teólogo muda. Né? Ele não entende. Então, vem o quê? Vem os sábios para compreender e consertar. Ó,
Vamos falar agora da forma correta. E me gerou primícia de suas obras. Gratidão, irmã. Dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade eu fui estabelecida. Está falando estabelecida porque é a sabedoria. Desde o princípio, antes da origem da terra. Quando os abismos não existiam, eu fui gerado. Quando não existiam os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Ele ainda não havia feito a terra nem a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo, quando condensava as nuvens do alto, quando enchia as fontes do abismo, quando punha limite no mar, as águas não ultrapassavam o seu mandamento. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele. Estava junto com ele. Quando eu falo estava junto, é que tinha dois. Era quem? Era a alma e o espírito. Fala assim, eu estava junto com ele, como mestre de obras. Eu era seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava na sua presença. Aqui os irmãos têm que entender que ele era criança. Entendeu? Eu brincava na superfície da terra, encontrava minhas delícias entre os homens. Aí no versículo 32 fala assim, portanto, meus filhos, escutai-me. Felizes todos que guardam meus caminhos. Escutai a disciplina e torne sábios. Não a desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas a cada dia, guardando o batente de minhas portas. Quem me encontra, encontra a vida. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Na verdade, quem me encontra, encontra a vida e goza do favor de Yahweh. Quem peca contra mim, fere a si mesmo. Todo que me odeia, ama a morte. Por quê? A gente tem que lembrar que o Espírito, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote. E a gente vê na representação de Israel ali que o sumo sacerdote, ele é o quê? Ele que apresentava as orações. E essa é uma representação celestial. Então, se tem um sumo sacerdote terreno, será que seria diferente celestialmente? Não pode ser diferente celestialmente. Porque, igual eu falei na reunião de quarta passada, a palavra ela é compreendida como? A gente vê a história. Com a história dos filhos de Adão, entendemos as coisas celestiais, porque é uma representação. Entendeu? Então, se tem um sumo sacerdote terreno, é porque tem que ter um sumo sacerdote celestial. Se tem filhos do sumo sacerdote terreno, é porque tem que ter filhos do sumo sacerdote celestial. Porque no céu, irmão, muitas das vezes os irmãos pensam assim, o céu. Quem está lá no céu? O céu, na luz inacessível, está Ial, né? Aí, ali embaixo, ali, vamos dizer assim, nos palácios de Marfim, nas regiões celestiais ali, está Lúcifer. Mas e aí, será que não tem moradores, não? Tem moradores, não? E os moradores, de onde que eles saem? Do nada, eles, aparecer aqui. É assim? Não. Não é dessa forma. Aqui na Terra é dessa forma? Aqui não tem todo um processo para ter um filho, para poder se multiplicar? E lá seria diferente? Não. Então, qual que é a dificuldade de entender que Yahshua é pai? Não tem dificuldade. Por exemplo, aqui na Terra, vamos dizer assim, vou falar em outras palavras, existe o Deus desse século, que é quem? É quem? Mas tem um nome certo. Zeus. Eu coloquei até no status hoje. Você vê ali que Zeus, em latim, é Deus. Simples. E hoje o povo chama ele de quê? De Deus. E a maioria dos povos das nações acha que ele é o criador dos céus e da terra. Acha que é ele. É Deus que é o poderoso, é ele que criou o céu, é ele que criou a terra, é ele que é o maioral aqui na terra. E você acha que no céu é diferente? No céu não é diferente. No céu eles veem Lúcifer ali, eles veem como aquele foi que Yahweh levantou. Só que tem um pequeno grupo lá que é contra, fala, não.
Eu sei quem que levantou. A mesma coisa daqui. Aqui tem um pequeno grupo que conhece a verdade. Um pequeno grupo que conhece a verdade. Lá no céu é a mesma coisa. Ó, irmão, 200 milhões só é exército. E o resto? Tem seres lá. Nós não temos a noção de saber como é lá. Ah, lá tem carro, lá tem avião. Não sabe. Mas sabemos que tem seres lá. E acha que Lúcifer é aquele que o levantou. É como as pessoas dessa terra acham que é Deus que é o soberano, que é aquele que criou os céus e a terra. Só que é o momento que vai ser revelado os filhos de Yahweh e o herdeiro. Vai ser o momento que vai ser revelado isso. E quando for revelado aqui na terra, vai ser revelado lá no céu. E eles vão entender. Aí vai dar um baque. Mas muitos ainda falam, não, quem é Deus mesmo que é o verdadeiro. Ótimo, é os deles. Só que vai ter aquele que fala assim, realmente, o verdadeiro é aquele, o verdadeiro é Yahweh, é aquele herdeiro, é Micael que é o herdeiro. E eles vão compreender. Entenderam, irmãos? Então, quando a gente vê dessa forma as coisas, é uma representação, a gente começa a entender as coisas terrenas, que tudo se repete, não há nada de novo. Vamos abrir essa passagem? Está em Eclesiastes do 9. Oi. Tá calor, o ventilador chegou, saiu? É 1072, irmã? 1072. Ó, fala assim, ó. O que foi, será. Nada, o que se fez, se tornará a fazer. 1:9. Isso é o textual. Os irmãos tem que estar na ponta da língua, tem que fechar o olho e saber recitar ele. Ó, o que foi, será. O que se fez, se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Ó, mesmo que alguém afirme algo, olha, isso é novo, eis que já sucedeu em outros tempos, antes de nós. Então, as coisas é uma repetição. E aí a gente começa a entender, na época de Papai Alcha, João Batista. Aí que está. João Batista. A gente entendia que João Batista é uma representação do mensageiro de Sardes, que preparou o caminho, o mensageiro de Filadélfia vir. Só que as coisas de Al é maravilhosa. E ele nos revelou o segredo. Vamos abrir em Lucas. Lucas 3. Vai ser mais tensa mesmo. Zeusão lá, né? Poderoso lá. Porque quando ele desce para lá e fala até tudo. É isso que eu ia falar, só que acabou que eu despecei. Exatamente. Lá você vê lá que eles têm eles como soberano. Aí quando ele cai lá para o abismo, aí eles ficam o quê? Aí até acorda o povo, até acorda os mortos. Ó, acorda aí. Ó, tem uma visita ilustre para nós aqui. O visita ilustre, quem que é? É aquele que falava que era o Todo-Poderoso. Ele falava que ele era tudo. Aí ele fala assim, até tu caiu como nós? Até tu. Entendeu? Mostrando que ele é um nada. Ele é um nada. Ele é como aqueles mesmo. Aquele mesmo. Né? E eles têm eles como soberano lá. Eles têm eles como soberano, só que não é. Por enquanto, está acabando. Falta 195 dias. Assim esteja. 1792. 3:1. Você vê que a palavra ela nos dá os links certos. Os links certos. Fala assim, ó. No ano 15º do Império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da Tranconite. Nossa, essas palavras tem que ser mais simples falar, né? Tranconite, de
Lisanias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás. A palavra de Ial foi dirigida a Elhana, filho de Zacariel, no deserto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não, irmãos. Não. Ial fala com detalhes. Está no deserto, ó. Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento. E Elhana estava o quê? Um batismo de arrependimento, ó, para a remissão dos pecados, conforme está escrito na palavra do profeta Ialcha. Vós que clamam no deserto, preparai um caminho para o mestre, tornai reta as suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas serão transformadas em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a carne verá a salvação de Ial. Toda a carne verá a salvação de Ial. Ialcha. Não é Ial salva. Toda a carne verá a salvação de Ial. Ialcha. Só que dentro do corpo de Ialcha estava quem? Ial. Então, Elhana estava preparando o caminho para Ial. Elhana estava preparando o caminho para Ial. Aí fala assim, ó, no versículo, vamos pegar aqui no versículo 15. 3:15. Ó, como o povo estivesse na expectativa e todos cogitavam em seus corações que Elhana não seria o Machia. E Elhana tomou a palavra e disse, ó, eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais forte do que eu. Olha o segredo aí. Vem aquele que é mais forte que eu, ó. Vem aquele que é mais forte que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí está um segredo. Aqui está um segredo. Olha só, ó. Vamos ler de novo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitavam em seus corações se Elhana não seria o Machia, o povo estava achando que Elhana era o Machia. E Elhana tomou a palavra e disse a todos, ó, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu. Vem aquele que é mais forte do que eu. Agora você vai marcar aqui e vai abrir em Gálatas 4. Gálatas 4. Já está decorando esse texto já, hein? Gálatas 4. A gente vai aqui, vai lá, deixa marcadinho. Tem, de monte tem marcar texto, se não tiver que tem, ó. Gálatas 4. Lá fala o quê? Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, ó, é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ó, Gálatas 4 fala assim, ó, ora, eu digo, quando o herdeiro é menor, a chave é essa, quando o herdeiro é menor, embora dono de tudo, nada se desfere do escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores, a palavra certa é administradores, até a data estabelecida pelo seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Ial seu filho, nascido de mulher. Pronto. Aí você marca e vai em Lucas 7. Agora é Lucas 7. Agora você vai em Lucas 7. Ó, 7:18. Melhorou bastante. Melhorou. Lucas 7:18. Fala assim, os discípulos de Elhana informaram de tudo isso. E Elhana, chamando 2 deles, enviou 2.
Talvez já era um costume enviar 2. Já era um costume. Até Johanna enviou 2. Ó, aos discípulos de Johanna informaram disso tudo. Johanna, chamando 2 deles, enviou ao mestre perguntando: é tu que aquele que deve vir, ou devemos esperar o outro? Os homens, porém, chegando junto dele, disseram: Johanna Batista nos mandou perguntar se és aquele que deve vir ou devemos esperar outro. Neste momento, ele curou a muitos de doença, de enfermidades, de espíritos malignos, e restituiu a vista a muitos cegos. Então lhe respondeu: ide, conta a Johanna lá o que viste e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem. Os mortos revivem. A palavra certa é revive. Os mortos revivem. E aos pobres é anunciado o evangelho. Feliz aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Aí pega no versículo 24 e fala assim, ó: tendo partido, os enviados de Johanna começou a falar às multidões a respeito de Johanna. Ó, começou a falar a respeito de Johanna. Em vez de falar a respeito de Alcha, estava falando a respeito de Johanna. Que fosse ver no deserto. Não, na verdade, perdão. Fala assim, ó: tendo partido os enviados de Johanna, e Alcha começou a falar às multidões a respeito de Johanna. Que fosse ver um deserto, um caniço agitado pelo vento. Ó, um caniço agitado pelo vento. Aí o irmão de Cleito pegou lá em Gênesis 1, ó. Gênesis 1, nem precisa de abrir, não, irmão. Eu abro e leio para os irmãos, ó. Um caniço agitado pelos ventos, ó. Aí fala, Gênesis 1 fala assim, ó: no princípio, Iau criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e o espírito de Iau agitava a superfície das águas. Olha a semelhança de Johanna com o espírito de Iau, tá? Vamos voltar lá. Aqui, ó: um caniço agitado pelo vento, mas foste ver um homem vestido com vestes finas. Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem delícias estão nos palácios reais. Então, que foste ver um profeta, eu vos afirmo que sim, mais do que um profeta. É dele que estava escrito, ó: eis que envia o mensageiro à tua frente. Ele preparar o caminho diante de ti. Versículo 28. Digo-vos, dentre os nascidos de mulher, não há maior do que Johanna, mas o menor do reino é maior do que ele. Ali está falando do menor do reino, que é quem? Micael. Está falando dos matrizes. Não está falando lá, o menorzinho lá do reino, lá dos 144 mil, é maior. Não, está falando, está dando uma palavra direta, faz um link direto com Gálatas 4, o menor. Ok? Então fala assim, ó: digo entre vós, o nascido de mulher não há maior do que Johanna, mas o menor, vamos dizer assim, Micael, é maior do que ele. Aí, quando você volta aqui em Lucas 3, versículo 15, fala assim, ó: como o povo estivesse na expectativa e cogitava em seus corações que Johanna seria o Machia, Johanna tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água. Ó, eu vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais forte do que eu. Ó, nascido de mulher, Johanna é o maior. Mas o menor do reino é maior do que ele. Quer dizer, maior, mais forte, vamos dizer assim. Ó, como o povo estivesse na expectativa que todos cogitavam em seus corações que Johanna não seria o Machia, Johanna tomou a palavra e disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Ó, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quem que Johanna está falando aqui? Irmão André. Ó, vamos com calma. Ó, a gente sabe que a Johanna preparou o caminho para Iau. A gente já sabe disso. Só que dentro do contexto que eu estou falando, do estudo que eu estou falando, ó, Johanna fala: como o povo estivesse na expectativa e todos cogitavam em seu coração se Johanna não seria um Machia,
E Johanna tomou a palavra e disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Yalcha. Mas é só Yalcha ou Yalcha Micael? É no Pentecoste. É em Pentecoste que o povo foi batizado pelo Espírito. Não foi? Ou antes foi? Alguém tem algum relato de antes sendo batizado pelo Espírito? Antes? Então vamos com calma. Ó, João tomou a palavra e disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu. Porque nasci de mulher e Johanna é maior. Mas o menor do reino é maior do que ele. Ficou claro. Ó, e Johanna batizava, aqui, ó, no qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ó, a pá, presta atenção, a pá está em sua mão. Limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. Quem é aquele que está colhendo, está guardando o trigo? Precisa falar mais alguma coisa? Quem então que a Johanna está falando ali? Daquele que viria, que é maior do que ele. Que é o menor do reino. Vocês estão vendo? De novo, ó. A pá está em sua mão, limpará sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro, que está guardando hoje o maná. Ó. A palha, porém, ele queimará no fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a anunciar a boa nova aos povos. Então, Johanna está falando daquele que viria, que faria o mesmo ministério dele no final dos tempos. E Johanna preparou o caminho para Ial. Assim também, Micael está preparando o caminho para Ial. E qual que é a vida de Ial, irmã Ed? A vinda de Ial. Você está falando da vinda de Ial. Salmo 19? Desculpa, Apocalipse 19. Apocalipse 19. A vinda de Ial, Apocalipse 19. Deixa eu fazer um link. Oi. Então, o Espírito que é Ial, Micael. Você está falando em qual parte? Aqui, vamos abrir lá em Pentecoste, para vocês entenderem. Abram lá, Atos, se eu não me engano, é 2, né? Deixa eu ver. Atos 2? Página 1902. Ó, lá fala que o que ele, Johanna, ele está comparando, ele não está comparando ele com Ial visível. Ele não está comparando com ele. Entendeu? Ele não está falando assim, ó, o que vai vir depois, eu estou preparando um caminho, é para quê? Não, ele está falando assim, ó, eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que vos batizará com o Espírito de Ial. Agora a gente entende quem que é esse que vai batizar com o Espírito de Ial. Vai ser lá. Ó, Atos 2, fala assim, ó, 2:1. Tendo-se completado o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu não canso de falar essa palavra, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que não estava disperso? Por que o Espírito não foi? Já que é Espírito, fala assim, ó, um está lá na casa, outro está lá na casa. Não, por que está reunido? Já que eu preciso reunir, por que está reunido? Ó, tendo completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como um agitar-se do ventaval impetuoso que encheu toda a casa onde encontravam. Apareceram-lhe, então, línguas como de fogo. Não falou lá que ia batizar pelo Espírito e com fogo? Aqui apareceu língua como fogo, língua de fogo. Ó, apareceu, então, língua como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe
Espremiu. Que outras línguas que são essas aqui? Irmã Leidiane? As línguas dos anjos. Começaram a falar a língua dos anjos. Então, aqui foi o batismo. Aqui é o batismo que a Hannah profetizou lá. Ó. Eu batizo com água. Mas vai vir aquele que eu não sou digno nem de atar as sandálias dele, que vai te batizar com fogo. Está falando ali quando o Espírito desceria em Pentecoste. Então, você pode falar que é Yahshua e Micael. Entendeu? Os irmãos entenderam, irmãos? Tem certeza? Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida, não? Ficou claro? Você viu que a gente leu, a palavra se explicou. Né? Porque as pessoas pensavam o quê? Que Alhan está falando ali de quem? Vamos dizer assim, de Yahshua, que é Yahweh visível. Vamos dizer assim, vamos entender. Só que não era que ele está falando dele ali. Ele está falando daquele que era semelhante a ele, que fazeria vamos dizer assim, um ministério como ele. Entendeu? Ele batizou com água. Batismo de arrependimento. Aquele que viria vai batizar com fogo, com o Espírito. Pentecostes. E todos que eram... Vou te dar um exemplo para os irmãos aqui. Ó. Pentecostes. Teve ali vários ali, da era de Esmirna. Nós entrávamos, é como se fosse um batismo para eles. Mas era necessário eles batizar na água também. Era necessário batizar no nome de Yahshua, na água. Porque depois que fosse batizado na água, era batizado no fogo. Depois que era batizado na água, era batizado no fogo. Pelo Espírito de Yahweh. Entenderam? Porque o Espírito de Yahweh não poderia entrar. Porque a imersão nas águas é o morrer do velho homem e o nascer do novo homem. O Espírito de Yahweh não pode entrar no velho homem. O Espírito de Yahweh tem que achar o quê? A casa limpa. Ele tem que achar a casa limpa. Então, tinha necessidade de ter a imersão no nome de Yahshua para a morte daquele velho homem e o nascimento do novo. Quando o corpo estava limpinho, aí ele era batizado no Espírito. O Espírito entrava dentro dele. Não é um ou outro, tem que ser os dois. Pode falar. Então, é como quando oferecia na antiga aliança, as ofertas, que tinha que lavar primeiro. Isso, exatamente. Tá vendo? Olha o comentário sábio. Exatamente. Primeiro tinha que fazer o quê? Lavava limpinho. Depois fazia o quê? E queimava. Pode falar, irmão. Com fogo. Com fogo. A representação do batismo. O óleo novo e o vinho novo. Tinha que lavar o óleo, porque se você colocasse um vinho novo num óleo que já está sujo, vamos dizer assim, com vinho velho, aquelas bactérias do vinho velho, que é o fermento, contaminava o vinho novo e transformava tudo em vinho velho. Né? E o quê? Estourava. E até estourava ali. E oxidava ali, estourava. Vocês estão vendo como é que a palavra ela é maravilhosa? Esclarecimento? É esclarecimento, irmãos. Eu tenho certeza que muitos irmãos não lembravam disso. Lembrava? Entendeu? Então, aqui, ó. Voltando aqui, ó. Voltando lá, né? Lá em Lucas. Lucas 17. Não, Lucas 3, versículo 15 de novo. Só para a gente encucar. Nós temos que encucar. Os irmãos da live entenderam, irmãos? Dá um joinha se tiver entendido aí. Entenderam? Mesmo? Irmã Cláudia, entendeu, irmã Cláudia? Irmão José Pereira. Entendeu? Dá um joinha aí. Assim seja, irmão Rodrigo. Feliz. Assim seja. Ó. Voltando de novo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitavam em seus corações que Yohana não seria o Mashiach, Yohana tomou a palavra e disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, no qual não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ficou claro, irmãos, quem Yohana está falando. A paz está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. Ó, recolhendo o trigo no celeiro. A palha, porém, será queimada no fogo inextinguível. E, com muitas exortações, continuava a anunciar as boas novas do povo. Detalhe, olha o detalhe da palavra. Ó. Yohana, ó. E, com muitas exortações,
continuava a anunciar ao povo a boa nova. A boa nova. Boa nova de salvação. Com muitas exortação. Porque Johanna, ó, que, ó, batia. Não era só chegar lá e falar assim, ó, vai ser emergido aqui. Ah, não. Olha quando ele fala aqui, quer ver? Ó, versículo 7, ó. Versículo 7 deixa bem claro, ó. Ele dizia às multidões que vinham ser imergidas por ele. Ó, raça de víboras. Você acha que é só vir aqui? Raça de víboras, ó. Quem vos ensinou a fugir da ira de Ial, que está para vir? Produzir, então, ó, frutos dignos de arrependimentos. E não começais a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão, pois vos digo que até mesmo dessas pedras, Ial faz suscitar os filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha só a necessidade de a gente produzir um bom fruto. Porque se essa árvore não produzir bom fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Tribulação. Não basta dizer, você emergido aqui, pronto, acabou. Ele fala, ó, raça de víboras. Vamos traduzir na língua de hoje, né? Raça de víboras. Vocês estão vindo aqui para quê? Vocês acham que você vai emergir e depois vai sujar de novo? Porque a Johanna sabia que aquilo ali era uma preparação para limpar, para vir aquele que batizaria com fogo. Só que aqueles que estavam vindo ali não queriam saber disso. Aí fala assim, ó, e as multidões o interrogava, o que devemos fazer? Respondias, quem tiver 2 túnicas, reparte com aquele que não tem. Quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser imergidos e disseram-lhe, mestre, como é que chamava ele? De mestre, o que devemos fazer? Ele disse, não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele disse, ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso soldo, o vosso salário. Então, você vê ali que ele estava anunciando uma boa nova. E Johanna trouxe uma boa nova, o batismo nas águas. E veio aquele depois dele que vinham trazendo o batismo no Espírito. Agora entendemos o batismo na água e o batismo no Espírito. Ficou claro, irmãos. Ficou claro. Você vê ali que a representação hoje, de Micael, é a representação daquele que está preparando o caminho para Ial. E a Johanna fez isso. Hoje Micael faz isso. Por quê? Porque está preparando o caminho. Porque você imagina como é que as pessoas vão conhecer Ial? Porque nesse mundo ninguém conhece. Alguém conhece Ial nesse mundo? Vamos dizer assim, na população mundial de 8 bilhões. Nós somos como nada, irmão. Nós somos como nada aqui. Essa é a verdade. Entendeu? Só que quando o filho for revelado, quando ele for ascendido, as pessoas vão começar a caçar. Quem que era aquele? Quem que era esse? Quem que era aquele? Aí vão entender, Ial? O que é Ial? Ial, o nome? Então, Jesus, então, é mentira. Então, Deus é mentira. Aí vão começar a entender. E isso é o quê? Preparar o caminho. Porque o mensageiro de Sardes nunca preparou o caminho. Pelo contrário, ele fez os outros blasfemar contra o nome. Porque quando ele vira e fala assim, vai acontecer o arrebatamento, e não acontece, quando a gente fala, vai acontecer e não acontece, eu já vi muitos falando assim, tá vendo? Esse nome é mentiroso. Esse nome aí é mentiroso que ele está pregando. E Ial não ia responder, não? Porque se Ial respondeu Elias, quando ele invocou, por que Ial não está respondendo ele? Será que é Ial mesmo? Fez cair o quê? No descrédito. Isso não é preparar o caminho. Não é preparar o caminho, porque o preparar o caminho está lá em Isaías 40, abre lá. Ial não envergonha os seus, né? Não envergonha. Quando eu for procurar, eles vão dizer isso aqui, ó. Ial fez grandes coisas. Isso, exatamente. Exatamente. Quando o povo fizer Ial 40. Quando o povo procurar nós, quando o povo começa a procurar nós, aí o povo fala o quê, irmão? Ial fez grandes coisas por eles. Ial fez grandes coisas por eles. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Pode falar, irmão.
Bem rápido, né? Eu vou falar de novo com ele, mas eu vou... Ah, eu sabia que eu vou de lá, que a gente vai estar para gravar? Isso não é preparar o caminho. Pelo contrário. Isso é jogar a gente no vale. Porque a palavra cai e esquece, irmão. E é verdade, não tem como falar assim, ó, não cai. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso. Eu falar, ó, dia 8 de abril o arrebatamento não aconteceu. Entendeu? Ah lá, chacota. Ah, você acha que é verdadeiro esse nome mesmo? Se fosse verdadeiro, aconteceria. Entendeu? Preparar o caminho é diferente. É esse aqui, ó. Consolai, meu povo, diz vosso Ial. Falai ao coração de Al-Shalom e dizeres em alta voz que seu serviço está cumprido. A sua iniquidade foi... Ó, que ela recebeu da mão de Ial paga dobrada por todos os seus pecados. Ó, uma voz invoca, não é clama, invoca a Ial no deserto. Invocando Ial no deserto. Abriu caminho para Ial, na estepe aplanai, uma vereda para o nosso Ial. Seja entulhado todo o vale, todo o monte, toda a colina seja nivelados. Transforme-se em lugar escarpados, em planícies. As elevações em largos vales. Então, a glória de Ial há de se revelar. Mas antes da glória de Ial se revelar, tem que preparar o caminho. Tem que preparar o caminho. As pessoas desse mundo têm que saber quem que é Ial. É a mesma coisa do mensageiro de Sardes falar, vamos subir para casar. Ah, é? Aí chega lá de luz, o anjo de luz, porque é belo, não é? Uma palavra não fala que ele é belo? O anjo, olha o meu esposo ali. Ah, meu esposo ali, achei ele. Não entendendo que está indo para uma batalha. Para uma guerra, não entende. Entendeu, irmãos? Então aqui fala assim, ó, antes da glória de Ial se revelar, tem que preparar o caminho. E é isso que nós estamos fazendo. Porque você via que Al-Han tinha discípulos? Micael não tem discípulos, não? Somos nós. E vamos de 2 em 2. Assim seja. Assim, de 2 em 2. Oi, mandando. Aham. O anjo poderoso. Quem que é o anjo poderoso? Quem? Calma aí. Quem é o anjo poderoso? O anjo poderoso. Lembra? É Iaush. Iaush é um anjo poderoso. Iaush é um anjo poderoso. Então pode declarar, porque aquele que desceu em Pentecostes é um anjo poderoso. Ele estava em espírito. Ele não tinha um corpo ali. Ele estava na plenitude do espírito. Entendeu? Ele estava na plenitude do espírito. No final dos tempos, quando ele encarna em Micael, ele é uma das artes. É essa a dúvida dos irmãos. Essa é a dúvida, eu vou esclarecer. Mas é isso mesmo, um anjo poderoso. Você vê ali mais poderoso do que eu. Está falando ali do próximo que fazeria o mesmo ministério que ele, preparando o caminho para Ial. Porque quando Ial preparou o caminho, ele não preparou o caminho para Ialcha. Ele preparou o caminho para Ial visível. Estava no corpo de Ialcha. Hoje é a mesma coisa. Hoje tem aquele que está preparando o caminho para Ial. Então, as pessoas não iam entender quem que era aquele, naquele tempo, antes do batismo. A pessoa, o batismo não é uma representação de lavar. É mesmo que eu falar assim, ó, você tem que batizar aqui, ó, você tem que esquecer tudo que você aprendeu. Esquece tudo, tudo. Agora eu vou te apresentar. Aquele é o Salvador. A mesma coisa agora, quando nós fomos imergir. Por quê? As pessoas os irmãos, eles vinham com muita bagagem. A imersão aqui, quando você foi imergir, fala assim, ó, você tem que deixar na água aí tudo que você aprendeu. Agora é tudo novo, porque você é um novo homem. A mesma coisa. Oi, irmão. Isso. É a mesma coisa de Filipe. Filipe é o quê? O eunuco estava entendendo ali. Primeiro tem que fazer o quê? Primeiro tem que preparar o eunuco. Não é só chegar assim, não, vem cá, eunuco, vou batizar você aqui, pronto, acabou. Vai lá, segue aí. Não é isso. Aí depois que ele imergir, vai alimentar ele com maná, que nem tu, nem teus pais conheciam. Exatamente. Exatamente. Então, aqui, ó,
fala assim, ó, versículo 5 de Isaías, de Alcha 40. Então a glória de Yahweh há de se revelar. Toda a carne, de uma vez só, o verá, pois a boca de Yahweh o afirmou. Então nós vemos, de novo falando, o mesmo ministério de Micael hoje é o ministério de Johanna no passado. Entendeu? E agora que está. Vamos abrir Malaquias. Malaquial 3. Malaquial 3. E vocês vão ver a confirmação. E Yahweh confirmando o que nós estamos dizendo. Vocês vão ver que Yahweh está confirmando o que estamos dizendo. Malaquias 3. Malaquias 3. 1683. Tem que ir na frente. Ir na frente. Preparando o caminho. Aí Malaquias 3 fala assim, ó. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Eis que enviarei um mensageiro. Que mensageiro? O mensageiro da era de Filadélfia. Eis que preparei um mensageiro. Por que não fala que é anjo? Porque está fazendo link com o mensageiro da era de Filadélfia. Ó, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Ó, então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vos procurais. Porque eles vão procurar. Eles vão procurar. Você está vendo que está falando de Micael aqui? É claro. Ó, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vos procurais. Ó, o anjo da aliança e desejais. Eis que ele vem. Eis que ele vem. Disse Yahweh: quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ó, ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. Irmão, está falando de agora. Está falando de agora. Irmão, no 1, a minha anotação antiga, diante de mim, refere a está referindo aqui a Yahweh, mas é Yahweh. Mas é Yahweh, diante de mim. Ali que a gente fazia um link com o Yahweh, você fala um caminho para Yahweh. Só que nós amadurecemos. Ali, aqui, esse versículo está falando de Yahweh, de Micael, perdão, preparando o caminho para Yahweh. Por isso que fala assim, ó, eis que enviarei o meu mensageiro, o mensageiro dele, particular, vamos dizer assim. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. É Yahweh falando. Eu estou enviando ele para preparar um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo. De repente, no piscar de olhos, vamos dizer assim, é no piscar de olhos? Não, vamos subir devagar. Vamos subir devagar, com os que sonham. Nossa, assim, ó, que maravilha! Conseguimos, nós estamos sonhando. Ó, então, de repente, entrará no seu templo o mestre que vos procurais, o anjo da aliança que vos desejais. Eis que ele vem, ó, tá falando, ele vai vir. Eis que ele vem. Disse Yahweh: quem poderá suportar o dia da sua chegada? Isso aqui não é Apocalipse 19, não, irmão. Isso aqui é agora. Não é Apocalipse 19. Você vê que Yahweh está falando do outro, não é dele. Ele fala assim, ó, eu estou preparando um anjo, eu estou enviando mensageiro para preparar um caminho diante de mim. Está falando do anjo. Então, assim, ó, esse anjo, de repente, vai entrar no seu templo. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo, ó, ele é como fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para fundir e purificar a prata, sardes. Ele purificará os filhos de Levi, ó, a tribo sacerdotal, os filhos de Levi, e os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Yahweh
aqueles que apresentam ofertas conforme a justiça. A oferta de Alda e de Alxalã será, então, agradável a Ial. A oferta será agradável a Ial. Porque não estava sendo agradável a Ial. Agora vai ser agradável a Ial. Como... Irmão Shaul, Oi, a paz e alça, meu irmão. paz de Alxa. Tá me ouvindo? Tô. Lê de novo essa passagem de Malaquial. Ó, 3:1, parte do 1. Quando ele... Quem poderá resistir à sua chegada? Ó, eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o mestre que vos procurais, o anjo da aliança que desejais. Eis que ele vem, disse Ial dos exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Aparecer aonde? Poder aparecer na terra. Não. Aí está falando, ele vai Nas entrar no regiões templo. celestiais. É mesmo. Ele vai entrar mesmo. no templo e é por isso que faz o link com o mensageiro de Filadélfia, que a sinagoga de Total. Satanás vai ser colocada nos pés dele. É isso mesmo. Exatamente. Ó, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Não é a chegada aqui, é a chegada lá. Porque ele vai ter Chegada lá. entrado no templo. Ele E entrou quem no poderá templo. ficar de pé? Porque aqueles lá vai ter que se prostrar. É isso Isso. mesmo. Olha só, você vê. E faz o link, agora você vai ler ao mensageiro de Filadélfia, que vai fazer com que os da sinagoga de Satanás se prostrem aos pés dele. É isso mesmo. Nossa, tremendo. Assim seja, meu irmão. Assim A paz de seja. Alxa. Agora você pode caminhar mais. Assim seja. Olha A só, paz de Alxa. paz de Alxa. Tremendo demais. Ó, quem poderá suportar o dia da sua chegada? Agora ficou clara a chegada lá, porque está falando do templo. Ele vai entrar no templo. Nós não pensamos. Não é a chegada aqui, é a chegada lá. Quem vai conseguir ficar de pé? Porque todo joelho vai ter que se dobrar. Mas na verdade, isso. Mas a repetição é quem ficará de pé é que eles não vão conseguir ficar de pé. Todo joelho tem que se dobrar. A sinagoga de Satanás tem que se dobrar o joelho ali. Ninguém vai conseguir ficar de pé. Entendeu? Os que ficaram de pé são 144 mil, uma representação. Só que ali não vai estar os 144 mil. Naquele momento que nós subir. Vai estar uma parte dele que representa os 144 mil. Entendeu? Então, fala assim, ó. Quem pode suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Aparecer lá, no templo. Aparecer lá. Sabia que ia revelar o mundo aqui. Nossa, eu sabia, já estava sintonizado. Não entendi isso aqui, não. Eu vou falar, mas Ial vai esclarecer naquele momento lá, porque é confiar em alma. É confiar em alma. Assim, eu confio em ti, Ial. Vai esclarecer. E esclareceu. A palavra de Ial esclareceu aqui. Olha, ele virá para fundir e purificar a prata. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para Ial aqueles que apresentam uma oferta conforme a justiça. A oferta de Ial e de Alxalã, então, será agradável a Ial, como nos dias antigos. Como nos dias antigos. Como nos anos passados. Eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida. Serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva e o órfão. O que são esses aqui? O que é esse aqui, irmã Júlia? Presta atenção. Aqui, fala assim, eu me aproximarei de vós para o julgamento e serei uma testemunha rápida contra, aí fala contra, aí está falando, contra os adivinhos, contra os adúlteros, contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e o que viola o direito do estrangeiro. Quem que é esse aqui que faz isso? Quem?
E isso, a corja que está lá em cima, é eles que faz isso com Benjamim, oprime o assalariado, as órfãs, as viúvas, não é? Porque eles mandam seguir a lei. A lei é o quê? A lei é para dar o dízimo, poder ajudar eles. Então, ó, tem que dar 10% de dízimo para eles, para poder o quê? Ajudar o pobre e o estrangeiro. Só que ele faz isso? Não, pelo contrário. Ele oprime eles. Eles é a sinagoga de Satanás. Eles são os fariseus. Eles mandam os outros seguir a lei, só que eles mesmos não seguem. Entendeu? Então, fala assim, ó. Os que violam o direito do estrangeiro, sem temer a Ial, ó, sem me temer, disse Ial, sem temer a Ial. Vocês estão vendo, irmão? Que o ministério de Elhana é idêntico ao ministério de Micael, preparando o caminho para quem? Para Ial. Há uma necessidade de preparar o caminho, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Porque quando nós subimos, vai ficar tudo aqui gravadinho, aqui, ó, igual nós estamos fazendo aqui agora. E aí eles vão entender. Ah, mas por que aqueles que invocavam Zeus não foi? Por que aqueles que invocavam fulano não foi? E somente aqueles que invocavam Ial. Agora eu vou entender o nome de Ial. Aí vai lá no canal Evangelho tem esse fermento. Vai ver os vídeos. Ah, o nome é Ial. Agora eu entendo. Para quando ele vir em Apocalipse 19, eles entenderem. Vamos abrir Apocalipse 19? É. Bem claro. Porque, Então, como a irmã falou aqui, esse que enviarei meu mensageiro aqui. De mim, então, é Ial, só para ficar bem claro. Tá, ó, presta atenção. Tempos atuais. Mensageiro de Filadélfia. Esse é o mensageiro que está falando ali. Esse que enviarei o meu mensageiro, que é o mensageiro de Filadélfia. Diante de mim, quem? Diante de Ial. Por quê? Agora nós estamos preparando o caminho. Apocalipse 19, quando vem quem vem é Ial. Quem vem é Ial. Assim como foi com Elhana. Elhana preparou o caminho. Quem foi naquela época? Foi Yalcha. Era no corpo de Yalcha. Mas quem estava ali? Ial. É a mesma coisa, você está vendo? Era Ial visível, no corpo de Yalcha. Entendeu? No corpo de Yalcha. Então, hoje é o mensageiro. Por que não fala anjo? Por que lá em Êxodo 23 fala, enviarei um anjo diante de ti? Ó, de novo, tá vendo? Enviarei um anjo. Por que lá fala anjo e aqui fala mensageiro? É porque está rementando os mensageiros das eras. Está falando ali, ó, é o sexto mensageiro. Esse que enviarei o meu mensageiro. Quem? Mensageiro de Filadélfia, Micael. É ele que vai preparar o caminho. Não é o mensageiro de Sardes, porque o mensageiro de Sardes não está preparando o caminho, nada. Pelo contrário. Ele está atrapalhando o caminho. Agora, o mensageiro de Filadélfia está, sim, preparando o caminho. Para quando é que as pessoas entenderem, falar o quê? Ial fez grandes coisas por eles. Ial fez grandes coisas por eles. Oi, irmão. E aqui hoje é o Espírito encarnado no corpo, que aí é o mensageiro. É o mensageiro, isso mesmo. É, o anjo lá, ele não tinha o corpo, ele estava em espírito, o anjo. E aqui é o mensageiro, porque ele está encarnado. Micael, exatamente. Gratidão. Gratidão. Então, a gente vai abrir aonde, irmãos? 19. Isso aí. Apocalipse 19, versículo 11. Versículo 11. Ó, diz assim, ó. Vi, então, o céu aberto. Olha o céu aberto. Igual tem para Filadélfia um céu aberto, uma porta aberta no céu. Vi, então, o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, ó, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Qual que é esse nome? Ial, que ninguém conhece. Conhece a fundo. Mas ele teve um mensageiro que preparou o caminho, que deu para eles conhecer. Porque quando ele vir, não é a vida de Yalcha. Não é a vida de Yalcha ali. Entenderam? Não é a vida de Yalcha, porque a vida de Yalcha é agora. É agora que é a vida de Yalcha, a vida do Espírito encarnado. Por quê? Porque naquela época lá de Papai Yalcha, ele foi o quê? Foi negado. Negaram ele, rejeitaram ele.
Então, se fala, tudo que foi volta a ser, não há nada de novo debaixo do sol, a segunda vinda dele tinha que ser negado. Então, quando ele vem como filho do homem, o Espírito, mas encarnado, filho nascido de mulher, encarnado. Essa é a segunda vinda dele. Essa é a segunda vinda dele. A vinda de Yahshua. Aí, Apocalipse 19 não é a vinda de Yahshua, é a vinda de Yahweh. É a vinda de Yahweh. É isso que é forte, irmãos. Aí fala aqui, ó. Seus ossos são como chamas de fogo. Sobre a cabeça há muitos diademas. Traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Ó, veste um manto embebido de sangue. Ó, e o nome com que é chamado é Palavra de Yahweh. O exército do céu o acompanha. Olha o exército do céu aí. Em cavalos brancos. Vestido de linho. Ó, é uma vestida simples. Está vendo? É uma vestimenta simples, vestido de linho. Só que era o quê? De brancura resplandecente. Da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. É ele que apacentará com cetro de ferro. É ele que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Yahweh, o Todo-Poderoso. O nome escrito está em seu manto, sobre sua coxa, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Agora a gente vai abrir lá em Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Abre lá. Para a gente entender quem que é o Rei dos Reis e o Mestre dos Mestres. 1 Timóteo 6. Irmão Shaul, Oi. só mais uma passagem antes de você entrar em Yahweh. A passagem em Números capítulo 20, versículo 11. Números 20 e 11. Vamos abrir. Página 232. 232. Números 20 e 11. Assim seja, papai. Aí lê para nós. Diz assim, ó. Marcha levantou a mão e com a vara feriu a rocha por 2 vezes. A água jorrou abundantemente e a comunidade e seus animais puderam beber. Então aqui nós estamos vendo que bateu em quem? Bateu no anjo das águas, né? Dos anjos das águas. Nossa. Bateu no anjo das águas e bateu no anjo das águas 2 vezes. Bateu lá atrás, né? Bateu lá atrás e bate no final dos tempos. Por isso que Yaohana, o batizador, João Batista, ele falou assim, tu que vai redimir o povo e vai implantar o reino, ou nós devemos esperar o outro? Porque entendia essas passagens, né? Entendia essas passagens. Então, quando viu aí que, como você mesmo citou, Yahshua foi rejeitado, e quando a vinda de Yahshua, ele também é rejeitado novamente, né? É rejeitado novamente. Agora, aí fala, eu estou enviando um mensageiro e ele diante de mim, quer dizer, na minha frente, diante de mim é na minha frente. Ele vai preparar o caminho. E quando, de repente, ele entrar no seu tempo, né? Quem poderá ficar de pé? Que aí você viu lá Malaquial. Quando ele entrar no seu tempo, aí ele está falando assim, aqueles que estão lá não vão conseguir ficar de pé. Então, a vinda, né? A vinda de Apocalipse 19 não é de Yahshua. A vinda de Apocalipse 19, como você muito bem colocou, é a vinda de Yahweh, né? E a vinda de Yahshua é rejeitada. E é por isso que mostra aí Moisés
ele é a representação do povo, dos israelitas. Então, Exatamente. ele é rejeitado lá atrás e depois é rejeitado no final dos tempos. E para remeter no final dos tempos, ele fala, porque este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de razões do filho de Romelias, o mestre enviará Emanuel, né? Como águas bravias, né? Exatamente. Então, ou seja, rejeitou 2 vezes. É maravilhoso ter esse entendimento hoje. E se está tendo esse entendimento hoje é porque está crescendo cada dia mais. Assim A paz de seja. Auschwitz, meu irmão. E é tão tremendo, olha, que fala assim, ó, Marcha levantou a mão e com a vara feriu o rochedo por 2 vezes. A água, então, jorrou abundantemente. Mesmo ele batendo na face, a água jorrou abundantemente. Tá vendo? É o que está acontecendo. Mesmo ele sendo rejeitado, tá assim, ó, a água está jorrando abundantemente. E é isso que é o maravilhoso. Porque ele é rejeitado por aqueles, mas por nós não. Por aqueles ele é rejeitado, mas por nós não. Nós aceitamos quem que ele é. Nós sabemos quem que ele é. Né? E, Quando você pega aqui... Oi. Só mais uma parte. Isso que você falou, e bateu 2 vezes. Aí faz o link que o papai falou. Se te bater numa face, uma face, ofereça a outra. Né? Exatamente. Mas é a mesmo personagem. O mesmo personagem bateu na face direita e depois bate na face esquerda, né? Exatamente. Mas é do mesmo personagem, né? Personagem. Exatamente. Gratidão. Aí, quando a gente pega aqui, vamos abrir em Lucas para entender o rejeitar no final dos tempos, abrir Lucas 17, 22. Ele fala que eles passaram as suas fés, aí ele fala, isso que ele fala, e veio para as nossas 2 fés, em Apocalipse 3. Pois não, pois passaríamos que veio para as nossas fés. Lucas 17, 22. Todos abriram? Fazendo links com o número aqui, ó. Que foi rejeitado uma vez, agora é rejeitado novamente. Fazendo um link com batendo na face 2 vezes. Se bater numa face, dê a outra. Aí diz assim, ó. Disse ainda aos seus discípulos, ó, dias virão que desejareis ver apenas um dos dias do Filho do Homem. Ó, dias virão e vão querer ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão, eis aqui, eis ali. De fato, ó, como relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Assim acontecerá. De repente, ele entrará no seu tempo. De repente, ele entrará no seu tempo. Por quê? É rápido. É um ministério de 1.260 dias. Aí fala assim, ó, como relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o Filho do Homem em seu dia. Mas é preciso, primeiro, que ele sofra e seja rejeitado por essa geração. Está falando do Filho do Homem no final dos tempos. Por quê? Aqui fala assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá também nos dias do Filho do Homem. É naquele tempo ali? Não. Ali teve alguma água? Ali teve algum dilúvio? Mesmo sendo espiritual? Não teve. Então vai ser como os dias de Noé. Que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que fez perecer a todos. E o entendimento que não pode deixar passar, né? Tremendo demais. Você vê ali na arca. Né? Você entrou na arca. Irmão Moacir trouxe. Irmão Moacir entrou na arca. Quem entrou na arca na época de Marcha? Quem foi? De Noé. Eu falei o quê? Foi Marcha? Não, Noé.
Noé, perdão. Isso, e quem mais? Agora eu quero que vocês me falem as representações disso, de meus irmãos Moacir e os irmãos que conversou com ele. Qual que é a representação disso? Ninguém sabe? Não? No quinto dia, foi criado os animais. Foi criados os animais. Isso. Entrou na arca Noé, sua família e os animais. Os animais representam os querubins. Os animais representam os querubins. Porque não tem na criação, você pega ali Gênesis, até a sete criação, você vê que os animais foram criados no quinto dia. No quinto dia. Então, a representação nos dias de Noé é que Noé, a sua família e os seus animais. Que animais? Os querubins. Tremendo, irmãos. Tremendo. E colocou de quanto, irmã? De 2 em 2. O casal. Tenta colocar aí. Eu passo para cá, assim, ó. Deixa eu ver se deu. Deu. Ficou bom aí, irmão Natanael? Melhorou mais. Ok. Então, olha só para você ver, ó, como aconteceu nos dias de Noé. E olha você ver, eu não ia ler essa passagem, eu quis que lesse. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Noé fez o quê? Noé entrou na arca com sua família e com os animais. Os animais representam os querubins. Entenderam? Ó, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, veio as águas bravias. E as águas bravias de Emanuel. Veio o dilúvio, que fez perecer a todos. Do mesmo modo, acontecerá nos dias de Ló. Ó, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, até um dia que Ló saiu de Sodoma, saiu da cidade, e a cidade foi destruída pelo fogo. Que fogo que é esse que a cidade foi destruída? Irmã Diene, que fogo que é esse que a cidade foi destruída? Agora no presente. No futuro, agora não, no futuro. Isso. O fogo que sairá da boca das duas testemunhas. A cidade vai ser destruída com fogo. Por quê? Eles vão pregar, não é contra Yalxalã, é contra o Vaticano. Então, aquele fogo que vai ser destruído, que a cidade vai ser destruída com fogo, é com fogo que sai da boca das duas testemunhas. Vamos abrir lá, Apocalipse 11? Apocalipse 11. 11, versículo 5, ó. Versículo 5. Não, vamos pegar o versículo 1. Assim, ó. Deram-me, então, um caniço semelhante a uma vara, dizendo, levante e mede o tempo de o altar no que eles adoram. Quanto o exterior, que é a terra, deixe de lado, não meças, porque foi entregue às nações durante 42 meses. Calcarão aos pés da cidade santa. As minhas duas testemunhas, porém permitirei que profetizeis vestido de saco durante 1.260 dias. Essas são as duas oliveiras, as duas hastes do candelabro. É um candelabro só. Elas são duas hastes que estão diante do mestre da terra. Estão diante do mestre da terra. Caso alguém queira prejudicá-la, sai da sua boca fogo que devora seus inimigos. Então, esse é o fogo. Esse é o fogo que vai destruir Sodoma. O quê? O Vaticano. Porque as duas testemunhas vão lá. Vão pregar lá. Fala assim, ó, isso aqui tudo é mentira. Tudo é mentira aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é a Babilônia. Vão pregar lá. Não vai pregar em Alxalá, vai pregar lá. Então, vai ser destruído com fogo. Que fogo? Fogo da boca das duas testemunhas. Estará profetizando contra ela. Entenderam? Voltem, Lucas. Foi as mesmas que vieram no tempo passado. Lucas o quê? Lucas 19, 17. 17, né? Oi, irmão. Fala alto, não ouço, não.
Isso, irmão. Isso, exatamente. Falou exatamente. Olha só para você ver, tá vendo? Como é que é. Vamos voltar lá de novo? Vamos voltar lá? Números 20. Página 232. É como o papai falou. Os querubins não ligam de ser chamados de animais. Não ligam de ser chamados de animais. Porque eles são os animais de algo. É uma honra para eles. Ó, Números 20, versículo 11. Marcha levantou a mão e com a vara feriu a rocha por 2 vezes. Né? Feriu a rocha, representação e ferindo as 2 faces, né? Do mesmo ser. As 2 faces do mesmo ser. Né? De quem? De Alxa. De Alxa. A água jorrou abundantemente. Teve muita água. Mesmo batendo 2 vezes, teve muita água. Aí essa água é para quem? É para todos? Não. É para a comunidade e seus animais. Comunidade e seus animais. Para a família que está junto e para os querubins. Olha só. Fazendo link lá com a arca. Quem entrou na arca, a família e os animais. Vocês estão vendo? A mulher que vai buscar a noiva, né? E chega lá, a moça dá para eles os animais, né? Exatamente, exatamente. Fala mais alto. O que está escrito lá? Aham. Com a vara, fere a face do Deus. Isso. Micael 4. Fala o quê? 4:14. Abre lá e lê para mim bem alto. Ele levanta e lê bem alto. Aí eu falo, deixa eu falar, irmão. Mas levante e fala alto. Os irmãos aqui não estão ouvindo, não. Ó. Página 640. Micael 4:14. Agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram o seco contra nós. Com a vara, eles ferem na face do juízo. Com uma vara. Faz um link lá, com marcha. Com uma vara, feriu a rocha. Mostrando que é a face. Entenderam? Vocês estão vendo que, como é que o IAL conduz? O IAL, o estudo... Eu nem pensei que eu ia trazer isso hoje. Mas não, eu vou editar. Entendeu? Aí o irmão pegou certinho lá. Isso é o conduzir de IAL. Isso é ser submisso a IAL. E quando eu li Malaquias, aquela parte eu não tinha entendido completamente. Mas eu falei, IAL fará. IAL falará. Ele vai falar. Literalmente, ele entrou lá e falou. Literalmente. Tá vendo? Então, vamos voltar lá em Lucas novamente. Já está finalizando, viu, irmãos? 1000. Isso. Oi, exatamente. Significado é conjunto de habitantes do mesmo estado ou qualquer grupo social cujos elementos vivam numa dada área sob um governo comum e emanados pelo mesmo legado cultural histórico. Qualidade das coisas materiais e das noções abstratas comuns a diversos indivíduos, comunhão. Ou seja, fala de povozinho, né? Até estava falando que não é. Fala de Japão. Exatamente. Essa é a comunidade. Né? Tratamento de coisas assim, diante do mundo. É uma necessidade. Nós somos uma comunidade. Exatamente isso. Para IAL valioso. Para esse mundo não precisa ser ninguém. Não quer ser ninguém para esse mundo. Porque nós sabemos que para IAL nós somos especiais. Isso que importa. O resto, o que o povo acha da gente é um bando de louco. É tudo doido. Só que eles vão ter que falar. IAL fez grandes coisas por eles. Esperando falar isso. Assim seja. Então, olha, continuando aqui, você vê que Lucas 17 deixa bem claro que o filho do homem ele tinha que ser rejeitado por essa geração, a geração da figueira, essa geração de agora, sendo rejeitado, assim como aconteceu lá, porque tudo foi volta a ser. Apocalipse 19, ali não tem rejeição. Você vê que Apocalipse 19 não tem rejeição nenhuma, irmão. Ali aqueles estão diante de IAL.
Alguém vai rejeitar Ial? Alguém vai rejeitar Ial? Então você vê bem claro que a palavra está sendo revelada clara, irmãos. É como água límpida. Você vê assim no fundo claro. Quando continuando aqui, ó, aqui, ó, versículo 30, ó, versículo 29, ó. Mais um dia em que Ló saiu de Sodoma e Ial fez chover do céu fogo e enxofre, eliminando a todos. Será desse modo, ó, o dia em que o Filho do Homem for revelado. Quando o Filho do Homem for revelado, é quando ele ascender. Quando ele ascender. Aí, quando ele ascender, vai ser como os dias de Noé. Aí vai vir o dilúvio, Emanuel. Vai ser como os dias de Ló. Quando o povo saiu da cidade, veio quem? Veio o fogo. Fogo do céu. E as duas testemunhas vêm da onde? Estão vendo? Então, chega lá, ele se torna. Toda a terra que embaixo vem na sessão, ela reconhece também. Ela reconhece. Aí é o momento que é revelado. É o momento que ele é revelado. As pessoas vão ver. Muitos vão ver, muitos vão ouvir, muitos vão ver esse testemunho que é deixado. Os que precisam de ver, vai ver. Irmão Shaul, Oi. essa representação de Noé entrando na arca é a representação agora de Micael quando subir, for ascender, né? Né? Quando for entrar no templo, né? Isso. Vai entrar os seus, né? Ele e os 300, né? A sua família, né? Vamos dizer assim, os filhos de Auxa, os filhos de Adão, né? Quando fechar o templo, é representação como se fosse fechando a arca, né? Fechando a arca. Aí vai vir a destruição, né? O dilúvio, que é a representação do Emanuel, né? Isso, exatamente isso. Estou entendendo. É exatamente isso. Fico feliz que tá entendendo, irmão. Assim seja. Oi, irmão. Lembra mim. Ial descobriu o seu braço santo. Nossa, você está lendo para mim ou tem que ler para os irmãos? Lê mais alto. Não, lê para mim, mas para mim para os irmãos. Leia. Yalcha 52:10 diz: Ial descobriu o seu braço santo aos olhos de todas as nações, e todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Ial. Exatamente. É quando o filho for revelado. Eles vão ver. Pode falar, irmã Angela. Timóteo, nós vai lá. Exatamente. Exatamente, Você vê ali, então, resumindo, a vinda de Auxa é agora, a vinda do Filho do Homem. Por isso, quando fala Filho do Homem, quem que é o Filho do Homem? Iauxa, Filho do Homem, Iauxa. Ele está encarnado. Ele nasceu de uma mulher. Entendeu? Micael. Ok? E, Bento. Eu ia lá também, eu vou lá. Mas vamos lá primeiro em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Página 2074. Exatamente. Gratidão, viu, irmã Ângela, por lembrar. 1 Timóteo 6. Falando lá, quem que é o rei dos seis e quem é o mestre do mestre. Quem que é o rei dos seis? Lá fala assim, que no manto dele, na sua coxa, está escrito rei dos reis, mestre dos mestres. Aí fala assim, ó. No versículo, pode ser o 14. 14, fala assim, ó. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre, Yahshua Mashiach. Quando é essa aparição aqui? Mostrará nos tempos estabelecidos. Mostrará nos tempos estabelecidos. Então, quem está falando aqui? Era agora. É ele quem mostra quem é o rei dos reis e quem é o mestre dos mestres. A aparição de Yahshua Mashiach agora, irmãos. No tempo do fim. Não é lá em Apocalipse 19, é agora. Vamos pegar aqui. Versículo 11. Vamos pegar o versículo 11. Tu, porém, ó homem de Ial,
Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate, combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Como reconhecer-se numa bela profissão de fé diante de muitas testemunhas? Eu ordeno, diante de Iau, que dá vida a todas as coisas, e de Yahshua Mashiach, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único, soberano, Rei dos reis e Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele toda honra, poder e eterno, e que assim seja. Quem que é esse que está mostrando? Quem que é o soberano? Micael. É ele que está mostrando quem que é ele. Porque as pessoas não sabem realmente quem que é. É ele que está preparando o caminho, mostrando. Então, quem é o Rei dos Seis Mestres dos Mestres? É aquele que possui a imortalidade. É o que habita a luz inacessível. Iau. Então, lá em Apocalipse 19, está falando de Iau. A vida de Iau. Assim como Yahana preparou o caminho para a vida de Iau visível, que estava no corpo de Yahshua, Micael, agora, que é o mensageiro, está preparando o caminho para a vinda de Iau, em Apocalipse 19. E é tremendo. É tremendo entender esses detalhes. Oi, irmão. Você leu? Fala. Pode seguir. Seguir a justiça, a piedade, até o amor, remete também ao fruto. Ao fruto do Espírito, exatamente. Ao fruto. Exatamente. Pode ir lá, irmão. As crianças falando muito alto aí, criançada. Faz silêncio. Faz silêncio, senão eu vou ter que colocar um em cada canto. Não pode atrapalhar aqui. Entendeu? Não pode atrapalhar aqui. Cada pai pega a sua criança e coloca do lado, porque senão fica tudo aglomerado num só lugar e criança não controla a boca. Elas falam e atrapalham os irmãos que estão lá atrás. Se estão me atrapalhando aqui, que estou falando, que dirá os irmãos que estão lá atrás? Entendeu? Seis características do fruto. Exatamente. Assim seja? Os irmãos entenderam? Essa é a primeira parte do estudo. Agora tem a segunda parte. Brincadeira. Deixa eu aquecer motores. Podemos começar? Brincadeira, irmãos. Então, vou tirar uma dúvida dos irmãos. Vamos abrir lá em Isaías. Isaías 11. 1272. O Paulo, então, em alta já está conosco. E alta já está conosco. Está esperando a vida. Só que é o seguinte, aí que tá. As denominações esperam a vinda de Jesus Cristo. E vai ver quem? Vai ver Lúcia entrando dentro de Manuel. Essa que é a vinda de Jesus Cristo para eles. Eles estão esperando isso. O que eles esperam é isso. Entendeu? Eles não esperam Yahshua. São duas pessoas diferentes, mano. São duas pessoas diferentes. Yahshua é Yahshua. Esse Jesus, esse porco é esse porco. Então, eles estão esperando a vida dele. E está chegando a vida dele. Preocupa não que a gente vai adiantar. Nós vamos empurrar ele de lá para poder... Vai lá. Então, vai lá. Então. Vai ajudar ele de uma certa forma? Oi, mano. Está com o Espírito. Na verdade, é o Espírito do Filho, que é a sexta arte do temor, que representa Yau. Que é o Espírito de Yau. Não é o Espírito de Yau? É isso que nós vamos ler agora. Abre aí. Isaías 11. Aí que tá. Você vai entender isso agora. Ó. Todos abriram? Assim seja. Ó, um ramo sairá do tronco de Jessé. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Irmão Márcio, quem é esse ramo que sairá do tronco de Jessé? Micael, terreno. Fala assim, Micael, por quê? Está saindo de Jessé, do ser terreno. Aí fala assim, ó, um rebento brotará de suas raízes. Quer dizer, você não vê Micael celestial. Entendeu? Você não vê, tá? Antes de
Jessé. Rebento sairá de Jessé. Micael, esse que está aqui agora conosco. Entendeu? Terreno. Um ancião. E você vê, o rebento brotará de suas raízes, quer dizer, é antes dele. É antes mesmo, ó. Se tem a raiz, está brotando alguma coisa da raiz, é antes mesmo do tronco de Jessé. Entendeu? E também não vê. Né? Ó, sobre esse rebento, repousará o espírito de Ial. Ó, repousará sobre ele, sobre Micael terreno, o espírito de Ial. Ó, aí fala, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência. Ó, quem que é o espírito de sabedoria, irmãos? Quem que é o espírito de inteligência? Quem que é o espírito de conselho? Quem que é o espírito de fortaleza? Quem que é o espírito de conhecimento? Quem que é o espírito de temor? Ótimo, aí fala, no temor de Ial, quer dizer, em Micael estará a sua inspiração. Você está vendo? Cada um representa um dos filhos. Um representa Raial, outro representa Marcha, outro representa Shaul Paulo, cada um representa. Só que tem um especial. Tem que ter um especial. E ele fala, no temor de Ial, que é a sexta arte, estará a sua inspiração. Entendeu, irmã? Então, o que é o espírito de Ial que está nele? É o filho do homem, o espírito de Ial. Porque quando fala Ialcha, é o espírito. Ialcha é o espírito de Ial. Ialcha. Certo? Tá certo. O que não pode é vir e sair com dúvida. Porque você vem para cá para esclarecer, não é? Você tem que vir para cá para poder esclarecer. Que está na hora de esclarecer. Aqui é como se fosse uma escola. Eu estou com uma dúvida, eu tenho que perguntar, não é ter vergonha. Não é ter vergonha. Porque Satanás lá não vai ter vergonha de perguntar. Você viu que ali, você vê com Pedro, você vê que Satanás caçou Pedro, porque sabia onde estava o problema ali. Sabia. Por que não procurou outro? Tiago, por que não procurou João? Por que procurou Pedro? E ele pediu insistentemente. Insistentemente. Então, quando ele estiver com dúvida, não volta com dúvida, não. Irmão Shaul, eu estou com uma dúvida. Qual que é a dúvida? Essa e essa assada. Eu estou aqui para poder ajudar vocês. Os anciões é conselheiro da igreja. Então, estamos para poder auxiliar vocês. Entendeu? Então, no antigo entendimento, nós tínhamos que a raiz era Ialcha e o ramo era Micael. Hoje nós entendemos que Micael é o ramo Micael terreno. E o da raiz é o celeste. Exatamente. Por quê? Porque Ialcha é o espírito. É o espírito que repousa sobre eles. Sobre Ialcha terreno, Micael terreno, perdão, e Micael celeste. É um só. Está falando de um só. Entendeu? E Ialcha é o espírito. Por isso que o papai frisou. Ialcha é o espírito. Agora ficou claro, irmãos. Ficou claro. Não ficou? E não está a inspiração dele? No temor. Quem que é o temor? Micael. Pronto. Claro. Aí continuando, ó. Continuando, para mostrar que é ele, ó. No temor de Ial estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência. É bonitinho. Vou dar uma sentença boa. Não. Ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, porque esse é o 7 espírito, que faz o link Apocalipse. Que está o quê? 7 espírito tem 7 olhos enviados sobre toda a terra. Entendeu? Ó, antes, julgará os fracos com justiça. Ó, julgará os fracos com justiça. Quem que é o povo fraco? Julgará com? Aí que tá. Vamos abrir em Lucas. Julgará o fraco com? O fraco com? Não tá fraco demais, hein? Literalmente, você está levando muito ao pé da letra. Deixa eu caçar agora. Irmão Shaul. Oi, irmão. Papai. Irmão, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Os irmãos estão ouvindo bem? Estão ouvindo ótimo.
Papai acabou de falar comigo aqui. Me trouxe um entendimento que nós precisávamos. Assim seja. Rapidinho. Eu estou muito feliz porque papai tem falado muito conosco, muito mesmo, trazendo esclarecimento. Abre 1 Timóteo, capítulo 3. Estava faltando esse entendimento para nós. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Isso. 1 Timóteo 3,14. Papai acabou de me trazer entendimento. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando encontrar-te dentro em breve. E a gente já tinha falado que é o Espírito falando. E está falando aqui para Esmirna. Tá? Está falando para Esmirna. Então, escrevo-te essas palavras esperando encontrar-te dentro em breve. Todavia, se eu tardar, aí você vai grifar aí tardar. Se eu tardar, saberás como proceder na casa de Iau, que é a igreja do Iau vivo. Ok? Então, olha aqui. A igreja de Iau vivo está na casa de Iau, o templo. Então, quando Micael pegou aqueles que estavam aguardando a palavra do testemunho, ele levou cativo o cativeiro, mas ele não levou para a terra como a gente pensava. Ele levou para o altar, mas não é do sacrifício. Ele levou para o altar do incenso. Agora nós vamos ver lá, olha só, Apocalipse 6. Olha só, Apocalipse 6. Então ele levou, colocou eles debaixo do altar do incenso. Quando fala assim, Apocalipse 6, 9. Quando abriu o quinto selo, vi sob o altar, esse altar aqui é o altar do incenso, as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Iau e do testemunho que dela tinham prestado. Eles clamavam em alta voz. Aí eles clamavam em alta voz: até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro, tardará a fazer justiça? Agora você grifa aí, tardará. Tardará, está falando assim, olha, esperando a minha chegada, que vocês saibam se comportar na casa de Iau. Vocês aí de Esmirna, esperando a minha chegada aí no templo, que vocês saibam se comportar até eu chegar. Eu espero estar com você dentro em breve. E ali, quando ele chega, por isso que ele fala, até quando o Mestre Santo e Verdadeiro tardará, fazendo o link com 1 Timóteo 3 ali, falando assim, aguardando a minha chegada, está falando com a igreja de Esmirna, aguardando a minha chegada no templo, que você saiba se comportar aí, porque aí é a casa de Iau. Aí, quando ele chega, aí eles estão ali, não é debaixo do altar do sacrifício, aqui na terra, eles estão debaixo do altar do incenso. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e colocou aqueles ali, debaixo do altar do incenso. Nossa, tremendo. Os irmãos entenderam? Agora dá uma renovada agora com os irmãos dessa passagem, que tanto a gente queria entender, que papai nos deu agora, no nome de Deus. Assim seja.
Assim seja. Vocês estão vendo, irmãos? Tá vendo? Uma quinta-feira de ruminar. E ao falando conosco face a face. Isso mostra a pressa que ele tem de nós absorver todo o conhecimento, né? De entender. Olha só para você ver. Realmente era uma coisa que a gente não entendia. E ao vem e nos esclarece. Gratidão eterna. Não é? Verdade. Está falando pelo Espírito Divino. Eles estão lá. Aí ele fala assim, fica quietinho aí, comporta. Que aí é o tempo. A mesma, olha só, irmãos, olha só para vocês verem. Exatamente. Essa revelação veio num tempo em que Iau está o quê? Botando os filhos dele, fazendo comportar. Vocês estão vendo? A revelação veio quando Iau está colocando o quê? Organizando. Assim, aqui é o tempo. Aqui não é bermuda, não. Aqui não é boné, não. Saiba comportar aqui. Aqui é o templo, aqui é a igreja de ao vivo. E a revelação vem exatamente no período que está acontecendo isso. Ai, nossa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem pelo menos alguma dúvida? É tremendo demais, irmãos. É tremendo demais, porque quarta-feira passada nós exortamos a igreja, agora vai ser assim. Vocês têm que se comportar. Tem que se comportar aqui, porque aqui não é bagunça. A reunião de obreiros segunda-feira passada nós falamos. A partir de agora vamos botar a ordem no exército. E aí vem, numa quinta-feira, e Iau fala conosco. E falou assim, vocês comportam aí. Comporta aí, porque você está no tempo de Iau. É tremendo, irmãos. Assim seja. Pode falar, irmão. Exatamente. É verdade. Falando na administração hoje. Exato. Ter ficado de olho no tempo, viu? Assim seja, irmão. Depois desta, é só finalizar e iluminar. É tremendo demais. É tremendo. Tem que agradecer algo, por isso que eu falo. Gratidão é a todo momento. É de manhã, é de tarde, é a todo momento agradecendo. Quem diria que Iau iria revelar uma coisa tão grandiosa numa quinta-feira, que a gente rumina a palavra, e vem a palavra de Iau e fala. E nós não viu, nós ouviu. Observe a sua voz. Observe a sua voz. Nós não viu ele, só observou a voz. Estão vendo? E eu falei no começo que a nossa fé não é por ver, é por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vamos agradecer, então, irmãos. Agradecer e fazer a bênção sacerdotal, ok? Graças Que Iau te abençoe e te guarde. Iau faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te esteja longânimo. Iau, levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. A paz de Alça, irmãos da live, que eu abençoe a vida de cada um no nome de Yahshua Mashiach.
Eu quero dizer para os irmãos que vocês estão vendo a velocidade que nos está esclarecendo. Então, não perca mais tempo onde vocês estão. Vocês têm que estar aqui. Seu local é aqui. É unido em feixes. Então, se apressem. Se apressem. Porque muitos queriam ver apenas um dia dos filhos do homem, do filho do homem, né? E você está tendo essa oportunidade de vir beber da água da fonte. Então, não percam. Assim seja. A paz de Alça. Paz de Alça seja com todos, irmãos. Boa noite. Bom dia. Tchau, tchau, irmão Natanael.